Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez. Se você tiver alguma dúvida em algum texto sobre salvação, sobre pode perder a salvação, pode me enviar, até no WhatsApp aí no privado. Se eu não te responder no primeiro dia, diante das atividades da correria, mas aí no mínimo uma semana aí eu garanto que eu consigo responder. Dependendo da atividade eu respondo na hora, mas dependendo das atividades eu posso demorar uns 2, 3 dias, por isso que eu estou dando um prazo talvez de uma semana. Mas qualquer dúvida em qualquer texto, pode enviar. Trataremos de vários deles ainda, mas podemos ajudar aí. O salvo não pode perder a sua salvação. É impossível. Tem texto que parece que pode perder a salvação, mas nenhum texto afirma que o salvo pode perder sua salvação. Hoje eu quero falar sobre, lembra que nós falamos das promessas, 1 João 2,25, ele diz, e a promessa é essa, vos dou a vida eterna. Foi a promessa de Jesus Cristo. Dentro do livro de João nós vamos ver várias dessas promessas. Já vimos aí a mulher samaritana, da água, já vimos João 3,16, 15 a 18, na verdade, né? 15 a 18. E agora estamos vendo essa aqui em João 5, verso 24. Essa daqui é maravilhosa. Todas elas, essa daqui também destaca-se, viu? Olha só o que diz João 5, verso de número 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu quero intitular o subtema hoje, passou da morte para a vida. O próprio verso já é a lição completa. Na verdade vos digo. Eu tenho um estudo lá atrás, que eu não vou tratar nesse momento, sobre essa locução aqui, na verdade. Então, é bem interessante isso aqui, quando ele dá essa afirmativa aqui, na verdade. Às vezes também ele faz a negativa. Isso é muito importante na língua grega. Ele diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, se a palavra de Jesus é a palavra de Deus, se Ele é Deus, para ouvir Jesus Cristo. Eu quero te dizer que eu fiquei anos resistindo a ouvir a verdade, foram 24. Mas quando aparecia uma brechinha assim e eu abri o coração, aquela palavra me incomodava. E eu vinha que tinha aquele fundo de verdade ali, naquele instante na minha incredulidade, eu não conseguia ver por completo, mas eu percebi que tinha algo diferente. Ele diz, quem crê, aquele que ouve a minha palavra, ouça a palavra de Deus. Eu desafio os crentes a lerem a Bíblia. Muitos dos que desafiamos no começo desse ano conseguiram terminar 2 leituras. Do ano passado. Esse ano estamos desafiando de novo, tente ler. Tenta fazer no mínimo uma leitura por ano. Aqui na igreja nós desafiamos 2 agora. São 2 leituras por ano e a maioria está encarando 2 leituras da palavra de Deus. Ele diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. O segredo todo é o crer. Depois que você ouviu a palavra, agora você precisa tomar uma decisão na vida. Eu creio nesta palavra ou não? Eu descarto esta palavra ou não? Eu deleto isso da minha vida ou esta palavra vai ter algum efeito na minha vida diária, nas minhas decisões? Agora cabe a você. Se você ouviu a palavra, você crê ou não? Você aceita ou você rejeita? Então aí é contigo. Ninguém pode fazer nada por você nesse sentido. Tem que ser a sua decisão neste momento. E ele continua e diz assim, ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Esse verbo está no presente do indicativo na língua grega. Presente do indicativo. Ele não está no futuro. Tem a vida eterna. Não terá a vida eterna depois, não passará por um momento, por sacramentos e etc. Não. Se você crê em mim, você tem a vida eterna neste exato momento. Se você crê em Jesus Cristo hoje, você tem a vida eterna hoje. Se você se entregar a Ele hoje, o seu nome é escrito no livro da vida neste exato momento. E é o que Deus quer.
aguardando sua decisão. Pense nisso. Aquele que ouve e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Mas aí ele ainda vai mais longe ainda. E não entrará em condenação. Quem ouve a palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Como pode um salvo se perder? Não entrará em condenação. Veja o quanto a Bíblia afirma a segurança eterna. Não pode mais entrar em condenação. Todos nós estávamos condenados antes. Nos entregamos a Cristo, reconhecemos que éramos pecadores, que o sacrifício que Ele fez foi por nós. Agora não há mais condenação. Não entrará em condenação. Você ainda está no time daqueles que serão condenados ou você já está no time daqueles que não haverá mais condenação? Não entrará mais. A escolha é sua. É você que vai tomar esta decisão. E agora veja o finalzinho do verso. Um único verso, hein? O finalzinho diz assim, ó. Mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Agora nós temos vida. Passou da morte para a vida. Se passou da morte para a vida, se um salvo pudesse se perder, ele teria que sair da vida para a morte. Não há mais condenação. Tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Por isso é impossível que um salvo possa perder a sua salvação. Mas você crê? Você já se entregou a Cristo? Você tem seu nome escrito no livro da vida? Se isso já aconteceu, não entrará mais em condenação. Mas se não aconteceu ainda, esse é o momento. Você pode fazer isso. Creia em Cristo, creia na palavra. Você está lutando consigo mesmo. Você não vai conseguir vencer essa luta. Se entrega a Cristo. E aí você vai ver o poder dele. E a essência maravilhosa que é a vida eterna. Aproveita. Usufrua dessa eternidade. Você verá a grande diferença. Que Deus nos abençoe. Que todos possam estar incluídos nesse verso. Passou da morte para a vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais esse momento, pela tua promessa, pela conclusão da mesma. E assim, Deus, roga por cada vida que está assistindo e ouvindo, ó Pai. Tira os impedimentos do maligno, que mais pessoas possam assistir e ouvir. E assim possam expandir mais ainda essas mensagens que venham chegar até os confins da terra. Abençoa estas vidas, ó Deus, de forma especial, dando saúde e, ó Deus, suprindo tudo aquilo que há uma carência neste exato momento. Assim eu te rogo tais bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.